Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. O nosso Deus seja eternamente louvado. Deus me traz uma palavra hoje, neste dia de hoje. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2014. E Deus me traz um assunto a respeito de oração, de perseverar em oração. Está aqui no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 25, versículo 20 e 21. Gênesis, capítulo 25. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 25, versículo 20 e 21. Está escrito assim: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Até aqui. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, aqui está a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é viva e eficaz. Fala conosco, ó Deus. Fala conosco nesta noite. Fala através desta Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha nos esclarecer aquilo que o Senhor requer de nós. E que o Senhor venha transformar e salvar aquele que está ouvindo esta mensagem. Por amor do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Então aqui o texto diz: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então Deus preparou esta mulher para ser esposa de Isaque. Deus preparou Rebeca. Rebeca, ela foi escolhida por Abraão, vindo da parte de Deus, vindo pela direção de Deus. Deus guiou a Abraão, que pediu para o seu servo ir na terra dos seus parentes, em Padã-Arã, e para trazer uma de suas parentes para ser a sua nora, para ser esposa de seu filho Isaque. E Deus enviou o seu servo, Abraão enviou o seu servo, à terra de Padã-Arã, a terra dos seus parentes. E Deus enviou os seus anjos nesse caminho, nessa jornada. E Deus abençoou o seu servo de Abraão. E lá foi escolhido uma mulher chamada Rebeca, uma moça nova, virgem, que Abraão, da parte de Deus, enviou o seu servo para escolher para a mulher, para dar por esposa a seu filho Isaque. E assim foi. E um certo dia, Isaque estava no campo, onde ele saía para orar, na parte da tarde, e de repente levantou os seus olhos e olhou, e eis que viu a Rebeca. Ele viu Rebeca e já se encantou por Rebeca.
E naquele mesmo dia ele se apossou de Rebeca e a tomou por esposa. Só que o que Isaac não sabia até então é que ela era estéril, ela não podia gerar filhos. Aí você pode perguntar, mas por que Deus deu uma mulher estéril para Isaac? Se Deus guiou Abraão para que enviasse o seu servo lá na terra de Padã Arã, entre seus parentes, e tomar uma mulher por esposa do seu filho Isaac, e por que ela veio a ser estéril? Se a gente olhar na história, Sara, a mãe de Isaac, também era estéril. Sara não podia engravidar. E Deus chamou Abraão e a sua esposa Sara e fez uma promessa para eles, que através deles, Deus ia ter uma multidão de descendentes, que ia abençoar muito eles, através da sua semente, através de um filho que ia sair entre Sara e Abraão. E Sara era estéril, eles eram avançados de idade. Mas Deus, ele confunde as coisas deste mundo. Deus, ele confunde os sábios, os entendidos. Ele confunde, ele apanha na sua sabedoria. Que diz a palavra que a loucura de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 1, que a loucura de Deus é mais sábia do que os sábios. E Deus enviou, foi lá, através de Abraão. Abraão enviou seu servo, para escolher uma de suas parentes, da terra de Padã Arã, para ser esposa do seu filho Isaac. E ela era estéril, Rebeca era estéril. Assim como Sara também era estéril. Então, muitas vezes na vida, a gente pode receber algo de Deus que muitas vezes não vem a ser perfeito no sentido de que você está completo, você está preenchido, não sente falta de mais nada. Os planos de Deus são mais elevados do que os nossos. Os pensamentos de Deus são altos. Então, muitas vezes, a gente não compreende por que certas coisas acontecem na nossa vida. Isaac jamais esperaria que ia ter uma esposa estéril. Ele jamais esperava que isso acontecesse. Tanto é que ele ficou até surpreso. Quando veio trazer Rebeca, ele já se encantou por ela. Foi Abraão que pediu para o seu servo buscar uma mulher por esposa. Ele ficou surpreso. E ela era estéril, não podia engravidar. Assim como foi também com Sara. E Deus fez de uma mulher estéril mãe de filhos. E o que Deus não pode fazer pela sua vida? Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Isaac teve um trabalho grande, longo. Isaac levou em torno de 20 anos orando instantemente, com insistência, clamando a Deus, suplicando ao Senhor. Aqui no versículo 21 diz: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Ela era estéril. Isaac não orou somente um dia, 2 dias, não. Ele amava a sua esposa, Rebeca. Ele orou durante 20 anos. 20 anos de joelhos, clamando a Deus, de dia e de noite, suplicando o favor do Senhor, porquanto ele amava a sua esposa, Rebeca. Ele amava a Rebeca. E ele orou a Deus, ele clamou, ele intercedeu, ele buscou pela sua esposa. Ele buscou pela sua esposa. Então nós, para conseguirmos algo da parte de Deus, nós temos que ser insistentes. Nós temos que insistir. Temos que ser instantemente, com clamor, com perseverança. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado com esforço. Nós temos que buscar com perseverança, suplicar ao nosso Deus. Não basta nós orarmos somente uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, esquecermos. Nós temos que orar com fervor até nós conseguirmos aquilo que nós almejamos, segundo a vontade de Deus. E Isaac conseguiu. Isaac alcançou o favor do Senhor, a sua esposa teve filho. A sua esposa, Rebeca, teve 2 filhos.
nasceu Esaú e Jacó. E o interessante é que, se você continuar lendo a história, em Gênesis capítulo 26 em diante, ali fala que Isaac também teve uma esposa cujo nome era Rebeca, Raquel, né? Raquel. E Raquel também era estéril, não podia engravidar. Então Jacó teve uma esposa chamada Raquel, e Raquel também era estéril. Como Sara foi estéril, como Rebeca foi estéril, e Raquel também mulher de Jacó, aqui continua a história, né? Também foi estéril. Agora, por que será que Deus pega uma mulher estéril e faz dela mãe de filhos? Vamos analisar o porquê que Deus faz isso. Qual o motivo de Deus fazer isso? Deus tirou a água da rocha no deserto. Deus fez com que o maná, que era uma semente de coentro, ele jogou do céu aquela semente de coentro e vinho. Só que a semente de coentro que vinha do céu, que chamava-se maná, não era só você chegar e colocar na boca e comer, não. Você tinha que pegar aquela semente, moer ela e fazer a farinha para preparar o pão e o bolo. Então tudo nessa vida aqui tem uma preparação. Todos nós aqui não podemos ficar ociosos, parados, sem fazer, sem ocupação. Porque tudo que Deus coloca na nossa mão para nós é como se fosse um ministério, uma ocupação, um cargo, um dever de nós fazermos. E Isaac, ele já foi rápido. Ele viu que a sua esposa era estéril e não perdeu tempo não, que ele já conhecia as coisas de Deus. Que Abraão, o pai da fé, como está escrito, ele já conhecia, já tinha entendimento e bastante conhecimento. Ele já foi rápido. Ele já procurou, buscou a Deus e orou instantemente todos os dias, 20 anos sem cessar. Quantos anos que você tem orado e já desistiu até de orar? Não podemos desistir não. Levanta a cabeça, clama este Deus vivo, busca a Deus e você vai achá-lo. Se humilhe diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Deus quer te exaltar, mas você deve orar com instância. Instantemente. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Então espere Deus responder às suas orações. Espere Deus ouvir as suas orações. Nós devemos clamar com fervor, instantemente. O exemplo claro é de Daniel. Daniel foi durante 21 dias orando, jejuando, suplicando a Deus. Diz a Escritura que Daniel deixou de comer as carnes, as coisas deliciosas. Ele jejuou. Ele deixou as coisas boas da sua vida e dedicou em oração, buscou tempo em oração. Ele clamou a Deus. O que você precisa deixar para ter mais tempo diante de Deus? Talvez você deve deixar a internet. Talvez é a hora extra no trabalho que você deve deixar para buscar a Deus com fervor, com instância. Então alguma coisa nós temos que deixar para que Deus possa nos ouvir. Porque Deus, Ele é exclusivo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, Ele é exclusivo. Então nós temos que buscar a Deus. Nós temos que preparar o nosso coração para buscar ao Senhor. Para buscar a Deus. Quando uma pessoa ela vem para a casa de Deus, um recém-convertido, por exemplo, no começo, Deus responde às suas orações, porque ele está indo à casa de Deus recentemente, então ele está tomando leite espiritual. Mas com o passar do tempo, que você vai comendo um alimento sólido, aí as coisas começam a mudar de figura. Aí Deus não vai responder mais rápido às suas orações. Por quê? Porque nós devemos nos consagrar, nos consertar a Deus. Nós temos que buscar a Deus com mais instância, com mais fervor, para daí sim Deus nos responder às nossas orações. Então é com instância, é com fervor. O Senhor Jesus fala sobre a parábola do juiz iníquo, que havia uma viúva, né?
E ela queria que ele julgasse a sua causa, lá em Lucas 18. E ela insistiu, e insistiu até que ele julgasse a sua causa. Não foi de uma hora para outra. Foi com insistência, com clamor, com busca. Então nós temos que buscar a Deus como Isaac buscou aqui, com instância, com persistência. Todas as coisas têm um tempo determinado por Deus. Mas o que Deus requer de nós é que nós busquemos a Ele com fervor, com instância. É suplicando a Deus de dia e de noite. É fazer de Deus exclusivo. É nos humilharmos aos pés do Senhor. É nós clamarmos a Ele de dia e de noite. O Senhor Jesus orava constantemente. O Senhor Jesus era um homem de oração. Ele orava com instância, orava nas madrugadas, buscava a Deus, suplicava ao Senhor. Quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Talvez você está enrolado hoje, você tem bastante problema e não consegue sair de nenhum deles. É porque você não tem gastado tempo em oração. Nós devemos orar a Deus. Está escrito em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus quer que nós clamemos a Ele, que nós supliquemos ao Deus vivo. Deus quer que nós busquemos a Ele com fervor. E aqui diz que o Senhor ouviu as suas orações. E Deus ouve as orações. Só que Ele responde no tempo dele. Deus ele estava o tempo todo ouvindo as orações de Isaac, que estava intercedendo com instância pela sua mulher, pela sua esposa Raquel. Então ele orava com sua esposa Rebeca, perdão. Então ele orava com instância, com insistência, de dia e de noite, suplicando ao Deus vivo. E Deus respondeu no tempo dele. Aqui diz que o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aí ela teve o presente da parte de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Aquele que leva a semente preciosa, chorando e gemendo, voltará com seus molhos, trazendo seus feixes com alegria. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, se hoje você se humilhar diante de Deus, com lágrimas, com rogos, com choros, você vai cegar com alegria. E a alegria foi tão grande de Rebeca, aqui no versículo 22 diz, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim é, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então Isaac pediu a Deus para que ela tivesse filho, para que Rebeca tivesse filho. E Deus não deu somente um filho, Deus deu 2 filhos. 2 nações. 2 nações o Senhor concedeu a Rebeca e Isaac. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é misericordioso. Ele dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ana também era estéril. E Deus deu filho para Ana. Não foi somente Samuel. Ana teve mais filhos ainda. Parece que ela teve 7 filhos ou 6 filhos, se eu não me engano. Ana insistiu também na oração. Ana insistiu, perseverou. O sacerdote do templo, Eli, tinha ela como mulher de Beliel, embriagada. Ele achava que ela tinha bebido vinho, estava bêbada. Ana, ela rasgava o seu coração diante de Deus. Ela não se importava com ninguém, não. Ela chorava nos pés do Senhor. Ela insistia, suplicava, como fez aqui Isaac. Então nós temos que ser perseverantes. Nós não podemos olhar do lado, que tal pessoa não faz isso, que alguém vai se preocupar se eu fizer tal coisa. Não. Você deve buscar a Deus de todo o seu coração, esquecer dos outros, orar por eles, mas buscar a Deus. E Deus vai te dar uma bênção sacudida e transbordante.
porque Deus ele quer nos abençoar. Além do principal, Deus quer nos salvar. Ele quer nos dar a vida eterna. Ele quer nos perdoar os nossos pecados. Ele quer sarar a nossa terra. Ele quer conceder, pela sua misericórdia, favor a nós. Deus é amor, é cheio de misericórdia. Ele envia a sua palavra. E cada palavra que Deus fala, Ele fala sobre as nossas necessidades. E tudo que está escrito aqui neste livro, na Bíblia Sagrada, está escrito que é para exemplo de nós. É para nosso exemplo. Nós caminhamos aqui pela fé, com os exemplos que estão aqui nas histórias, como essa história que estou lendo aqui de Isaac, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e através desta palavra, Deus vai fazer obra na tua vida. Eu não sei que obra que Deus fará na tua vida, mas é Deus que fará obra na tua vida, porque a palavra de Deus ela é viva, e quem estiver ouvindo esta palavra e crê naquilo que está escrito, o que ela está falando ao seu coração, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Eu sou apenas um pregador, sou apenas um servo de Deus, evangelista. Então a gente vê que Deus deu uma bênção para Rebeca dupla. Teve teve Jacó e Esaú. E Jacó foi um grande homem de Deus. Jacó foi um lutador. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Quer dizer, a promessa de Deus feita a Abraão lá atrás, ela se cumpre. Esaú não quis. Esaú recusou a primogenitura. Certo dia ele chegou, estava cansado, com fome. E ele não se preocupou em trocar sua primogenitura por um prato de lentilhas que Jacó tinha preparado, porque Jacó era esperto. Aí ele trocou o seu direito de primogenitura. Naquela época, a primogenitura era o primeiro. Era o predileto, né? O privilegiado. E daí, o que aconteceu? Jacó passou a perna em Esaú, como diz a palavra de Deus, né? Mas era tudo já um cumprimento da palavra de Deus. E Jacó foi lutador. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, como diz a Escritura. Ficou manco, mas prevaleceu. E Deus mudou o nome de Jacó para Esaú. Então, quando nós oramos a Deus, além de Deus dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante, a obra de Deus não para por aqui, ela continua. Quando nós somos fiéis a Deus, perseverantes em oração, andamos com Deus, Deus ele abençoa também a nossa família, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos futuros netos, né? Eu ainda não tenho, mas terei. Então Deus abençoa toda a sua parentela, a sua casa. As bênçãos de Deus, elas transbordam até. E Deus abençoa não somente o ventre de Rebeca, como Ele abençoa também os seus filhos. E abençoa também até Esaú, que perdeu a sua primogenitura, e abençoou Jacó abundantemente. E Jacó voltou para Padã Arã, e lá ele ficou muitos anos em Padã Arã. Ali ele ficou 21 anos, se não me engano, 20 anos em Padã Arã, Jacó, e prosperou muito naquele lugar. Ele ficou 7 anos para ter a primeira esposa, mais 7, 14, acho que mais ou menos uns 20 anos Jacó ficou lá, em Padã Arã. Depois ele voltou rico, ele voltou abençoado para a sua terra de onde ele saiu. Não que Deus vai fazer alguém rico. Isso não é o principal de Deus. Deus não quer fazer ninguém rico. Deus não se importa com essas coisas. E Deus quer salvar. Mas Deus abençoa também. O Senhor prospera, porque é grande a sua misericórdia. Mas para que nós tenhamos como suprir aqueles que estão em necessidade também. Quando Deus nos abençoa, Ele não abençoa somente nós. Ele abençoa nós para que nós possamos ter condições financeiras de ajudar também aqueles que estão em necessidade. Como está escrito nas cartas de Paulo. Então Deus abençoou aqui a Rebeca e a Isaac, gerou seus filhos e abençoou também os seus filhos. Abençoou também porque Jacó casou depois com Raquel e Raquel também era estéril. Ele orou também e Deus teve misericórdia também de Raquel e abriu o seu ventre. Aí houve uma disputa grande entre Raquel e a sua irmã, né? Houve uma disputa grande, mas aí diz que Deus abriu a madre de Raquel. Deus concebeu também que Raquel tivesse filhos. E naquele tempo a mulher que era estéril, ela era rejeitada, né? Era humilhada, era como uma pessoa que era leprosa, né? Mais ou menos assim. Não tinha muito valor, era desprezada, né?
E Deus trouxe, usou Abraão para mandar o seu servo na terra de Padã Arã para trazer Rebeca para ser mulher de seu filho Isaque, que era estéril. Ou seja, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Todos os planos de Deus, eles se cumprem. De um jeito ou de outro, eles se cumprem. Operando Deus, como está escrito, quem impedirá? Ninguém impede. Ninguém impede os planos de Deus, porque Ele sabe todas as coisas. E diz a Escritura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Aí, continuando o versículo 24, diz assim: cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Então Deus deu um filho de um jeito, era ruivo, né, Esaú, já com uma natureza diferente. E no versículo 26 fala: e depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Então você vê aqui no versículo 20, né? Que fala que Isaque era da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, né, por esposa. E no versículo 26 fala que era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Então foram 20 anos de insistência de Isaque, clamando a Deus, clamando, suplicando a Deus. Então, infelizmente, o que a gente ouve por aí é que a gente entra num lugar, uma determinada igreja, né? E que é fast food, é rápido, né? Que vem aqui porque Deus cura rápido, no mesmo dia Deus vai curar. Você vai entrar aqui hoje e vai sair livre. E não é bem o que explica as Escrituras, a palavra de Deus. E Deus não mudou. Deus não mudou. A obra de Deus é no tempo de Deus. Agora nós temos que ser perseverantes na oração. Para nós alcançarmos algo da parte de Deus, é com muita oração, é com muita insistência. O Senhor Jesus explica bem claro sobre a parábola do juiz iníquo em Lucas 18, que aquela mulher julgou, o juiz julgou a causa daquela mulher porque ela insistia. Ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que pareça demorado em defendê-los? E ele fala: digo-vos que depressa vos fará justiça. Quando, pois, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, Deus pode conceder aquilo que você espera, mas e depois? Se você se perder, e se você não sair dos caminhos do Senhor, o que adiantou você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então o Senhor Jesus diz que depressa, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. O depressa para Deus pode ser daqui 20 anos. A palavra de Deus diz que que um dia para Deus, 1000 dias para nós é um dia para Deus. Então nós não compreendemos os planos de Deus, mas o nosso dever, como um cristão ou servo de Deus, ou você que ainda está ouvindo essa mensagem, que ainda não é um cristão, que ainda não é um crente, um servo de Deus, e que está ouvindo essa palavra e ela está falando ao teu coração também, vem para Jesus hoje. Se converta desses caminhos de perdição. Faz um concerto com o teu Deus e Deus vai abençoar a tua vida. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer te converter, quer transformar a sua vida. Ele quer tirar esta esterilidade da sua vida. Quantos anos de esterilidade, que não dá fruto, que não produz nada na sua vida, que está como uma mulher estéril, parado no tempo, talvez 20 anos aí, em esterilidade, infrutífero. Está como uma árvore sem vida, com as folhas murchas. Sai dessa vida. Venha para o Senhor Jesus Cristo, que Ele vai transformar a sua vida. Ele vai tirar essa esterilidade que está na sua vida e vai fazer com que você venha gerar. Deus, Ele dá a vida, Ele gera. Deus constrói, Ele transforma. Ele fez do barro um homem. Ele fez Adão do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Deus pode todas as coisas.
Deus é grande em perdoar, é grande a sua misericórdia. Ele quer fazer com que você venha gerar vida. Talvez quantos anos de angústia e depressão, talvez quantos anos escravo desse cigarro, uma vida de esterilidade. E Deus quer abrir a sua madre espiritual. Deus quer te dar vida. Jesus quer transformar a sua vida. O Senhor Jesus te chama nesta hora. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você um servo de Deus. Ele quer salvar a tua alma e um dia te levar para a eternidade. Hoje Ele fala para você: deixe este caminho de infertilidade, que Deus vai te dar vida. Deus vai fazer com que você venha gerar. Deus dá a vida. Ele quer te abençoar, como Ele abençoou Isaac e Rebeca. Abre o teu coração para o Senhor Jesus Cristo nesta hora. Abre o teu coração, se ajoelhe diante do Senhor nesta hora. Peça para Deus ter misericórdia de você. Peça para o Senhor Jesus te salvar, te libertar destes vícios que têm acabado com a tua vida, que têm te deixado estéril. Clama a Deus nesta hora que o Senhor vai te exaltar, que o Senhor vai te libertar deste império das trevas que você tem vivido há tantos anos. E Deus vai ter misericórdia de você. O Senhor vai transformar a tua vida, como Ele transformou a minha vida. Eu sou um testemunho vivo. Eu era escravo do cigarro. Eu era um fumante e fumava 2 maços por dia de cigarro, todos os dias. E Deus teve misericórdia. Foram 15 anos de cigarro. E Deus teve misericórdia de mim. Deus me ajudou, me libertou do cigarro. Me libertou da bebida alcoólica. Deus tem forjado o meu caráter. Tem aperfeiçoado o meu caráter e tem me transformado. Dia após dia. Eu tenho os meus defeitos, claro. Peco também. Sou um miserável pecador. Todos nós erramos, nós não somos perfeitos. Mas Deus é misericordioso. E Ele tem me ajudado, Ele tem me lapidado, Ele tem me transformado a minha vida, dia após dia. Através das provas, através da Sua palavra, através da casa de Deus, através das orações. Deus tem lapidado a minha vida e transformado. Tem me feito um marido melhor, tem me transformado num pai melhor. E Deus tem sido comigo. E assim Ele quer ser com a sua vida também. Mas para Ele transformar a sua vida, você deve fazer um concerto com Ele. Deve deixar as coisas deste mundo, ir na casa de Deus, descer as águas do batismo, receber Jesus Cristo no teu coração. Quando a gente recebe o Senhor Jesus no nosso coração, nós temos que transformar as nossas vidas pela palavra de Deus. Receber Jesus é nós praticarmos a palavra dele. Ele disse: vós me amardes, lá em João, se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos, as minhas palavras. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, pratica a minha palavra. Então Deus quer que você venha para o reino dele. Um reino de justiça, um reino de santidade, um reino de amor. É diferente do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está nas trevas. O mundo caminha de mal a pior, enganando e sendo enganado. E esse mundo aqui um dia vai ser ceifado pelo fogo. Está escrito na carta de Pedro que este mundo aqui vai ser ceifado pelo fogo, lá em 1 Pedro capítulo 3. Então Deus quer salvar a tua vida. Deus quer te dar a vida eterna. Ele quer tirar você da perdição. Ele quer te salvar. Lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, diz lá no versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então Deus, Ele manda a sua palavra, Ele quer nos transformar e quer nos salvar. Mas um dia essa terra ela vai ser lavada pelo fogo. Um dia Deus vai lavar a terra no fogo e vai transformar, vai purificar. Os que foram salvos não estarão mais aqui, mas quem estiver, infelizmente, morrerão no fogo. Então Deus, Ele é bom, é misericordioso, mas o Senhor é longânimo e justo, e um juízo. Deus é um fogo consumidor. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós temos que deixar o caminho da perdição, aquilo que não agrada a Deus, que você sabe, você sente, Deus colocou um sentimento dentro de você, e você sabe aquilo que não agrada a Deus, você sabe que é errado, eu sei também. Nós temos a consciência. Por exemplo, uma pessoa que comete um assassinato, se ela não confessar aquele crime, ela fica perturbada dentro da cadeia a vida inteira. E tem gente até que tira a própria vida, porque tem uma consciência ali que acusa a pessoa dia e noite. Então, quando nós temos pecado, nós temos que chegar diante do nosso Deus e confessar todos os nossos pecados e transgressões, nos limpar diante de Deus para que nós possamos ter paz. Talvez a pessoa passe a vida inteira e ela não confessa os seus pecados a Deus. Nós temos que confessar pecados somente a Deus. Aí passa a vida inteira, ela não confessa os pecados. A pessoa vai se tornando um ser humano amargurado, triste, vazio. E o pecado, ele traz raiz de amargura. O pecado, ele traz uma prisão. A pessoa vive presa, cercado. O céu para ela se torna um céu de bronze. A oração não sobe. Então nós temos que nos limpar pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós temos que nos limpar diante de Deus a cada dia. Nos limpar pela palavra, pela confissão dos pecados. Deixar o pecado, abandonar. Aí em Salmo 32, diz que nós temos que confessar os pecados e deixá-los para alcançar do Senhor misericórdia. Então nossa vida com Deus é dia após dia, é uma luta. Nós temos que renunciar a nós mesmos, às nossas próprias vontades. A concupiscência, o desejo desenfreado deve ser deixado. A glutonaria, a bebedice, né? Aquele que fala palavrão não fala mais. Aquele que mentia não pode mentir mais. Então nós temos que nos santificar para nos prepararmos para aquele dia até sermos recebidos no céu pelo Senhor Jesus Cristo. Deus vai levar um povo para o céu santo, zeloso de boas obras. Uma árvore frutífera, que se nós não produzirmos frutos, é em vão a nossa fé. A fé sem obras era morta, e as obras da fé é a santidade, é a praticar a justiça em todo o tempo. Esse é o dever de todo cristão. Então a oração, ela faz com que você se aproxime mais de Deus. Por isso que não existe essa oração fast food. Você entra numa igreja, certa igreja, e entra lá e já sai curado. Isso não existe. Então o que nós temos que dever? É passar horas na presença de Deus. Gastar tempo com Deus. Isaac gastou 20 anos orando pela sua esposa Rebeca, que era estéril. Daniel, foram 21 dias de oração acirrada, 21 dias de oração, jejum, suplicando a Deus pelo povo da cidade. Ele queria saber a profecia, Daniel. Ele não buscou os seus próprios interesses. Daniel buscou o interesse do povo de Israel. Ele buscou saber o que ia acontecer ali. E a profecia era para muitos anos, muito longe, diz a palavra lá em Daniel capítulo 9. Então quando você intercede
por alguém, você está suplicando por alguma outra pessoa. A palavra de Deus declara que Jó, ele começou a orar pelos seus amigos e Deus mudou a sorte de Jó. E aqui, o que aconteceu? Isaac começou a orar pela sua esposa Rebeca e Deus mudou a sorte de Isaac, concedeu filhos para ele e Deus abençoa muito a Isaac. Então, para nós termos as bênçãos de Deus, para nós termos, eu não digo assim as bênçãos de Deus, né? Aí seria assim, muito triste eu falar isso. Para nós termos o abençoador, e eu prefiro ter o abençoador comigo. Aí se ele quiser me dar as bênçãos, já é um crédito para mim. Mas eu tendo o abençoador, que é o meu Deus, na minha vida, uma vida de oração, você tendo Deus, você tem tudo. Você sabe que fala no Salmo 34, interessante essa passagem aqui, Salmo 37 ou 34, só conferir aqui, é Salmo 30, olha só que interessante aqui, é o Salmo 37. Salmo 37, esse aqui é um segredo para você ter uma vida próspera com Deus. Diz assim, ó, Salmo 37. Eu vou ler os 4 versículos, 7 versículos aqui, para você entender bem aqui. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram iniquidade. Então a pessoa que não tem vida de oração, ele vai ficar indignado com as pessoas que estão prosperando no seu caminho. Aí ele fala assim, nossa, mas aquela pessoa nem é de Deus e está próspera, tem tudo na vida, e eu que fico aqui na igreja, não consigo nada. Daí ele explica o porquê aqui, ó. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Quer dizer, a pessoa pode ter bens materiais nesse mundo aqui, um dia perder a salvação, a murchar como a verdura. Chega na feira lá, meio-dia e pouco, por exemplo, você vai ver as verduras tudo murcha. Então a riqueza deste mundo sem Deus não é nada. É como uma folha murcha. Aí versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Confiar em Deus é você andar com Deus. É você estar na presença de Deus continuamente. É você estando na presença de Deus, você vai fazer o bem. Você vai andar com Deus. Aí diz aqui, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 4. Deleita-te, tenha prazer em Deus. Olha lá, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, se nós não tivermos prazer em passar horas na presença de Deus, Ele não vai conceder nada no teu coração. Não vai. Isaac orou 20 anos para conseguir aquela bênção. Então, se nós não passarmos, gastarmos tempos na presença de Deus, deleitar é ter prazer, agradar a Deus, aí Ele vai conceder o desejo do teu coração. Esse aqui é o segredo. É passar tempo, é agradar a Deus, é conceder, é passar tempo, é deleitar no Senhor. Aí o que acontece? Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que mais? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Você vive uma situação enrolada na sua vida, quando você entrega o teu caminho, a tua vida, a tua vereda nas mãos do Senhor, Ele tudo fará na tua vida. Mas você deve ficar calmo, sem ansiedade. Versículo 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Deus vai fazer justiça na tua vida, quando você passa a deleitar nele. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. E versículo 8 para completar. Deixa ir e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Ele está fazendo comparação entre o servo de Deus, o justo, e o injusto. O que prospera sendo mal e o que não prospera sendo bom. Então o importante é nós deleitarmos na presença de Deus. É nós estarmos continuamente nos pés do Senhor. É fazer como Maria, escolher a boa parte. A Marta andava afadigada, inquieta. O Senhor Jesus foi na casa dela, de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. E o Senhor Jesus foi na casa delas, e Marta estava tão inquieta que ela chegou, mestre, não vai pedir para minha irmã me ajudar aqui nos afazeres? Eu estou sozinha fazendo tudo aqui. Só que aquela hora,
É no momento de Marta deixar os afazeres desta vida e ouvir a palavra de Deus. E estar nos pés do Mestre como estava Maria. Então, se nós não deixarmos as coisas desta vida, a gente vai perder o prazer de Deus. Vamos perder as bênçãos de Deus. Vamos deixar o abençoador. E aí é só aflição, fadiga, dores, enfado, tristeza, ira, indignação, revolta. E tem gente que revolta até contra Deus. Então, ele fala claramente. Asaf também, no Salmo 73, ele começou a olhar pelos outros que prosperavam no seu caminho. Você vê que interessante, Asaf, o salmista Asaf, que os salmos não é só salmo de Davi, né? Salmo de Asaf tem bastante, salmo de Moisés. E Asaf também começou a se indignar. Por que a pessoa prospera no seu caminho e eu estou aqui vivendo a miséria? E Asaf se indignou de tal maneira que quando ele chegou e entrou na casa de Deus, na igreja, aí ele falou: agora eu sei qual que é o caminho dessa pessoa, é o caminho da perdição. Que Deus tenha piedade, hein? Então, Asaf, ele entrou no templo, ele viu o que iria acontecer naquele que estava vivendo impiamente. Então, não é lucro viver na impiedade, de jeito nenhum. O Senhor Jesus fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O importante, meu amado e minha amada, é nós estarmos na presença de Deus. Sabe, nós cultuarmos a Deus, deixar o mau caminho. Esse mundo aqui vai acabar um dia. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Permanece para sempre com o Senhor. Aí esse cansaço que você vive, essa fadiga, um dia vai acabar. Diz lá em Apocalipse que Deus enxugará as tuas lágrimas. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Ele enxugará as nossas lágrimas. A gente não vai ter nem lembrança mais dos momentos de tristeza que nós passamos neste mundo aqui, não. Um mundo corrupto, um mundo cheio de doenças, cada vez pior. As pessoas enfermas, consumindo produtos enlatados, cada vez mais enfermos. O homem enganando e sendo enganado. Então, que alegria que nós teremos nesse mundo aqui? Nenhuma. Podemos ter momentos de felicidade, mas é passageiro, é vaidade, é correr atrás do vento, como escreveu Salomão. O que nós devemos fazer não é só esperar a bênção de Deus, mas é estar na presença de Deus todos os dias. Isso eu falo para vocês por experiência, porque eu também já andei assim, inquieto, afadigado, só me preocupava com o trabalho e a minha vida espiritual foi empobrecendo, e empobreceu muito. Empobreceu muito. Teve uma certa vez, se eu não me engano foi no ano de 2009, que eu estava tão, empolgado no trabalho, e fui deixando a minha vida de oração, e eu tomo medicamento de alto custo, medicamento imunossupressor para reumatismo, já faz 7 anos, essa enfermidade que eu tenho faz quase 30 anos, e daí eu comecei a me preocupar somente com o trabalho, fui deixando a minha vida de oração, e eu tomo esse medicamento de autoimune caro, né? E esse medicamento ele pode causar até linfoma, que é um tipo de um câncer nas células do sangue. E daí, um certo dia, eu correndo, aquela vida de correria, me apareceu um nódulo no braço direito, na axila direita, quase do tamanho de um ovo. Aí a médica olhou para mim naquele dia, meu dia acabou. Meu dia foi para água abaixo. A médica regalou o olho e falou: olha, vou te encaminhar urgente para um hematologista. Aí eu fui para o médico hematologista e foi 6 meses de angústia e aflição na minha vida. 6 meses. Por que isso aconteceu na minha vida? Porque eu estava em falta com Deus. Eu não tinha vida de oração. Naquela época não. Então me desleixei, me descuidei. Eu me descuidei. E aí aconteceu tudo aquilo. Mas graças a Deus, aí eu comecei a buscar Deus. Aí busquei, supliquei a Deus, congregava direto e ia nas aflições, ia na casa de Deus. E daí Deus teve misericórdia de mim. E pela graça de Deus não foi nada grave. Nunca mais deu esse problema. Então o que acontece? A gente não pode deixar os caminhos de Deus, não. Você deixa de comer todo dia? A gente não deixa de se alimentar todo dia, de tomar água. E dê graças a Deus, porque a gente pode tomar água. Porque tem gente que não pode nem tomar água. Infelizmente.
Então nós podemos se alimentar, beber, tomar água, tomar um suco, comer, se alimentar bem. Então ninguém vive sem comer, sem sustentar o corpo. Assim, meu amado e minha amada, é Deus. Nós temos que estar todos os dias na presença de Deus, nos pés do Senhor. Deus, Ele quer compartilhar conosco a sua santidade. Nós somos filhos dEle. E você que está ouvindo essa mensagem, também pode ser filho de Deus. Quando você vem para o Senhor Jesus, quando você renuncia a este mundo, quando você é transformado pela misericórdia de Deus, você passa a ser filho de Deus. E daí Deus vai te lapidando, vai transformando. Então nós temos que gastar tempo em oração, em muita oração. Não só porque conseguiremos ter algo de Deus, mas o principal não é ter algo da parte de Deus. O principal é ter nosso Deus como nosso Deus. Nós respeitarmos a Deus. Nós darmos a sua devida glória. E diz a palavra de Deus que os pássaros louvam ao Senhor. Todo ser que respira louve a Deus. E nós temos que louvar o nosso Deus, porque é Ele quem nos fez, quem nos formou do pó da terra. Digno de toda honra e de toda glória ao nosso Deus. Oremos a Deus nesta hora, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aqui foi ministrada a Tua palavra, Senhor, foi pregada a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha falar mais aos corações dos ouvintes, meu Deus. Que o Senhor venha transformar estas vidas, meu Pai. Que o Senhor venha abrir, meu Pai, a esta pessoa que está estéril, meu Pai, que talvez não gera na vida, uma vida infrutífera, Senhor. Abra, Senhor, este ventre. Abra, Senhor, também esta vida, meu Pai, que está estéril. Senhor, transforma, Pai. Muda esta pessoa pelo Teu poder, pela Tua mão de poder, Senhor. Transforma e muda, Senhor, este coração, Senhor, sobrecarregado e oprimido. Senhor, faça, meu Pai, desta pessoa uma joia, Senhor, um vaso de honra nas Tuas mãos, para o Teu uso, meu Pai. Transforma, Deus vivo, e alivia este fardo, e dê vitória a esta pessoa, e faça deste ouvinte ou desta ouvinte um servo Teu, um filho Teu, meu Pai, um filho para o reino do Filho do Seu amor, Jesus Cristo. Que assim seja, meu Pai, nestas vidas, e que o Senhor venha entrar, meu Pai, nestas casas que estão ouvindo esta mensagem e transformá-las, meu Pai, pelo poder da Tua palavra. Senhor, envia os Teus anjos como o Senhor enviou os Teus anjos na vida do servo de Abraão, Senhor, quando foi buscar a sua esposa para Isaque. Envia os Teus anjos também, meu Pai, para guerrear contra os principados e as potestades, para que estas almas sejam livres, meu Pai, do diabo, livres das suas armadilhas, livres, meu Pai, de todo mal, e sejam transformadas pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.